Estimado diácono Celso, queridos irmãos e irmãs, aqui presentes, os que estão nos acompanhando pelas redes sociais de nossa paróquia, sejam todos bem-vindos. A igreja hoje, em todo o mundo, celebra a solenidade do nascimento de São João Batista. A igreja celebra o nascimento na sua liturgia, no calendário anual, somente de 3 seres humanos. Primeiramente, Jesus Cristo, nosso Senhor, a 25 de dezembro. Depois, o nascimento da Virgem Maria. Que dia? Quando ela foi concebida no ventre de Ana? Dia 8 de dezembro. Imaculada. O que é Imaculada Conceição? Ela foi concebida sem mancha de pecado no ventre de Ana. Quanto tempo depois nasce? 9 meses. 9 meses depois de 8 de dezembro, 8 de setembro, o nascimento da Virgem. E por último, o terceiro, São João Batista. Por que a igreja só celebra o nascimento de 3 seres humanos? Porque o aniversário natalício, para a tradição cristã, não é motivo de festa, porque nós nascemos mortos. Como assim? Nós nascemos mortos da caridade, em pecado original. Por que celebra-se os 3 somente? Porque foram os únicos 3 que não nasceram mortos, mas nasceram em estado de graça. Jesus não precisa dizer, né, minha gente? É Deus e homem, em tudo semelhante a nós, menos no pecado, né? Quando a segunda pessoa da Trindade entra no tempo e no espaço, toma um corpo humano no ventre de Maria, né? Evidentemente ali não há pecado, é o Filho eterno do Pai. A Virgem Maria, não por seu mérito próprio, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Deus Pai já preparando o habitat, o ventre no qual seu filho haveria de nascer, ele no ato da concepção, que é no ato da concepção onde o pecado é transmitido para a posteridade. No ato da concepção, Deus preserva a Santíssima Virgem do pecado. Quando ela nasce, 9 meses depois, ela nasce pura. E São João? E São João? Ora, hoje é dia 24, aliás 23, mas a igreja celebra no dia 24, esse ano, por uma exceção, de maneira extraordinária, celebramos um dia antes, 9 meses antes, quando Deus cria, por meio da concepção, no ventre de Isabel, João Batista. Ele é concebido com pecado ou sem? Com pecado. Os 2 únicos que são criados sem pecado, na verdade, a humanidade de Cristo, né? Jesus Cristo e a Virgem Maria. Ele, como todos os outros seres humanos, exceto a Virgem, de todas as criaturas, ele nasce, como todas as outras, ele nasceu em pecado. Ele foi concebido em pecado, aliás. Só que a santificação de João acontece no 6º mês de gravidez de Isabel. Que episódio? O que acontece? O evangelista Lucas diz
quando a Virgem Maria, que é sacrário, se aproxima de Isabel, o que acontece? A criança no ventre de Isabel vibra, e Isabel fica cheia do Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo não habita na mácula. Por isso, naquele momento, no 6º mês de gravidez, é como se João fosse batizado ainda dentro da barriga da mãe. Consegue entender? 3 meses depois, ele nasce sem pecado. Por isso é um nascimento comemorável. Todos os outros nascimentos, por quê? Porque nós nascemos mortos espiritualmente. Se nós nascemos, mortos, não há motivo de comemoração. Quando é que nós devíamos comemorar? No dia do nosso batismo. Você sabe o dia do seu batismo? Se não sabe, você está meio pagão. Vai lá na sua casa, pegue a sua certidão de batismo ou o chamado batistério e decore essa data. No dia dessa data, saia para comer uma pizza, tomar uma cervejinha e brindar. Hoje foi o dia que eu nasci para a vida eterna. Isso é ser cristão, que a gente às vezes é muito mundano. O padre não está falando para ninguém comemorar aniversário, não. É para comemorar. Mas um dia muito mais importante é o dia do seu batismo. Agora, João não. João comemorou o dia de que nasceu mesmo, ou o dia que ele completou 6 meses, em que ele recebeu a graça do Espírito no ventre de sua mãe. Então, nós celebramos o nascimento de João Batista por isso, porque é um motivo de alegria. Lá no ventre de Isabel, Cristo salva João. Uma criança que está ainda se desenvolvendo no ventre de Maria, e essa criança que é Deus, já pelo contato com um outro ventre, lá ele age pela ação do Espírito Santo e salva João. Ele nasce puro, imaculado. Então, para a gente entender um pouco, que às vezes a gente não entende, Às vezes a gente não entende. Então, a igreja celebra no dia 25 de março. O que a igreja celebra no dia 25 de março? Quando Maria fica grávida. 25 de março, 9 meses depois, 25 de... Então, 25 de março é a chamada Anunciação do Senhor, quando o anjo Gabriel aparece para Maria, e quando ela diz: eis a serva do Senhor, faça, conhece essa palavra, Ali Jesus é concebido no ventre de Maria. E o texto do Evangelho diz nesse episódio, quando o anjo aparece para Maria: também Isabel, tua parenta, este já é o 6º mês, ou seja, era dia 25 de março, João já estava com 6 meses, daqui quantos meses ele nasceria? 3, Uma matemática, ou seja, hoje faz 3 meses que Jesus foi concebido no ventre de Maria. Consegue compreender o calendário litúrgico da igreja? Às vezes a gente sabe tanta coisa, e as coisas de fé a gente não entende. Então é por isso. Deu para entender, Outra coisa importante é no dia 24, porque já nas vésperas, nós somos de tradição judaica, nas vésperas já celebramos o dia próximo. Por isso no dia 24 já celebramos a alegria do 25, para nós simbólico. Por que não celebraremos amanhã, como o padre disse? Porque caiu a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, e com Jesus nem João, que é o maior de todos os nascidos de mulher, com Jesus nem ele pode. Caiu Jesus na sexta no lugar de João, João teve que ir um dia antes. Por isso. Mas por que caiu? Porque é fixa, a festa do Sagrado Coração de Jesus é fixa. Sempre na semana seguinte a Corpus Christi, na sexta-feira, é
a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. João se deu mal nesse dia, teve que nascer um pouquinho antes, esse ano, né? Então é esse o mistério do que nós celebramos. Isso foi um pouquinho de conhecimento do que nós já devíamos conhecer, mas pouco se fala. Agora, o que a solenidade de hoje tem a nos ensinar? O que a solenidade de hoje tem a nos ensinar? É o mais importante agora, preste bem atenção. Hoje nós vamos meditar um pouquinho o finalzinho do Evangelho. O finalzinho do Evangelho. Zacarias, depois de toda a confusão, né? Os vizinhos queriam se intrometer, não é muito diferente de hoje, né? Vizinha fofoqueira. Como vai chamar o filho, Isabel? Vai chamar João, porque o anjo já tinha falado. E quando Deus fala, é melhor você não fazer diferente, que você não vai se dar bem, né? Mas as vizinhas fofoqueiras não sabiam que o anjo tinha falado. Ah, mas o pai dele não chama João, né? A vontade de falar, vai, cuidado, né? É isso mesmo, né? Mas acho que Isabel não falou isso, né? Aí pediu uma tabuinha, porque Zacarias estava mudo. E Zacarias escreve, porque ele sabe também que o anjo falou. João é o seu nome. Por isso, quando alguém é batizado, nós cantamos, fulano é o seu nome. Assim foi que Zacarias o fez. João é o seu nome. Primeira coisa, né? A palavra João, Johannes, do hebraico, significa agraciado, favorecido. Hoje a liturgia da igreja quer colocar a cada um de nós na pessoa de São João Batista. Me lembro bem quando veio celebrar aqui o padre João Marrom, ele disse: hoje os Joões somos nós. Então hoje os agraciados somos nós, os privilegiados, os favorecidos somos nós. Por quê? Porque nós estamos diante de um mistério que nós celebramos, que é o único mistério que vai nos sobrar quando a nossa vida findar nessa terra. Nós somos agraciados porque, tal como João, nós temos o privilégio de contemplar o Cordeiro de Deus. Então a primeira coisa hoje, na primeira leitura nós ouvimos, né? O texto dizia assim do profeta Isaías, é o segundo cântico do servo de Javé, o segundo cântico. Olha que bonito, o Senhor me chamou antes de eu nascer, desde o ventre da minha mãe Ele tinha na mente o meu nome. Primeira coisa para você levar para a sua vida hoje, também você que está assistindo, você é João, favorecido, agraciado. Tem gente que não ama a si próprio, fica esperando valores de outrem. A primeira pessoa que deve se valorizar é você mesmo. Não espere do outro o valor que você merece. Espere de você mesmo e daquele que sabe te valorizar justamente, que é Deus. Tem muita gente que não tem amor próprio, né? E fica mendigando reconhecimento, mendigando gratulações, mendigando que os outros a engrandeçam. Isso é frustrante. O primeiro a me valorizar tem que ser eu mesmo. Por isso eu devo me amar, eu devo me valorizar, eu devo me cuidar, eu devo procurar viver uma vida de intimidade com Deus, porque eu quero estar bem. E eu sei que para eu ser uma pessoa plena, eu preciso estar próximo da fonte da plenitude, que é Deus. Eu preciso me amar. Jesus bem sabia disso, João também.
E nós às vezes não sabemos, né? Não sabemos. O Senhor nos escolheu, ninguém nasceu nesse mundo para ser à toa. Se Deus nos colocou neste mundo, Deus tem uma missão para que nós realizemos. Às vezes parece assim, parece que a minha vida não tem sentido, parece que as coisas estão, eu não sei mais o que fazer. Às vezes o demônio quer nos convencer da nossa inutilidade. E a primeiro ponto de reflexão hoje vem tentar nos convencer do contrário. Você não deve levar no seu coração a inutilidade, mas o seu valor. Desde antes de você nascer, desde o ventre de sua mãe, o Senhor já tinha na mente o seu nome, e todo nome tem o seu significado, a sua missão. Antigamente os nomes na tradição semítica eram colocados, cada nome significava a missão daquela pessoa. A missão, você tem uma missão a cumprir. Então pare de ficar se diminuindo, né, esperando dos outros um reconhecimento devido. Talvez você nunca tenha, né? É o primeiro ponto para nós meditarmos essa noite. Vamos voltar no Evangelho. Todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Por que a boca de Zacarias se fechou? Sua língua travou. Lembram do texto bíblico? Por quê? Porque ele duvidou do poder de Deus. Segundo ponto para você levar dessa noite tão especial para nós nesta paróquia: não duvide do poder de Deus. Não duvide. Pode ser o acontecimento mais trágico, pode ser o acontecimento mais impossível de se realizar, pode ser uma fatalidade. Não há nada que Deus não possa fazer em nosso benefício, se isso estiver inscrito nos planos de Deus, porque Deus é onipotente. Nós somos frágeis, insuficientes, às vezes, em algumas circunstâncias, mas Deus nunca o é. Não duvide de Deus. Eu não sei o que você tem passado na sua vida pessoal, familiar, na sua vida conjugal, tudo Ele pode. Zacarias duvidou do poder do Espírito Santo, sua língua se travou, né? Como pode Isabel? O texto de Lucas diz que ele riu de Deus. Vai lá na sua casa e leia depois o Evangelho. Começou a rir, sua língua grudou no céu da boca. Às vezes nós não rimos, mas nós fazemos o contrário, que também é um duvidar de Deus. A bendita da murmuração e da falta de esperança, o desânimo. Já escutou essa palavrinha? É a mesma coisa que Zacarias fez. É o comportamento oposto, só que tem o mesmo significado. Deus não pode me ajudar. No fundo é isso. Deus não pode, ou eu não aceito a graça de Deus. É diferente. Então, o segundo ponto de hoje: tudo Deus pode fazer, e se nós permitirmos, Ele há de fazer. Mas Ele vai fazer o que é o melhor, se nós deixarmos. Talvez o melhor de Deus não é o nosso melhor, não é o que nós queremos. Mas se nós deixarmos e nos entregarmos, Ele fará o melhor. Olhe para a vida de João Batista. Morrer com a cabeça decapitada num prato, numa festa da corte de Herodes, é o melhor aparentemente? Não. Mas hoje João Batista, que goza das alegrias dos céus,
que goza da glória dos altares, ele quer nos dizer que isso foi o melhor para ele, porque isso fez com que ele herdasse e entrasse no reino dos céus. Então, para nós o melhor, às vezes, não é o melhor de Deus, e o melhor de Deus, às vezes, para nós e para o mundo, não é o melhor. Por isso, lance-se em Deus e deixe Deus fazer o melhor dele para você, que com certeza depois lá no céu você vai dizer: o melhor de Deus é o melhor mesmo, como ele e todos os mártires assim afirmam. Valeu a pena. Vamos continuar aqui no Evangelho. Todos os vizinhos ficaram com medo, mas estavam lá fuxicando, né? E a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. É o terceiro ponto para nós refletirmos. Nas adversidades da vida, nas situações difíceis, nós não contamos somente com as nossas mãos frágeis. A mão do Senhor está junto de nós, a nos estimular, a nos impelir a continuar, a nos fortalecer quando nós tentamos cair. Assim como a mão do Senhor, a mão do Pai estava naquele homem quando Jesus desfaleceu no episódio da cruz, Simão de Cirene, que acolheu Jesus e carregou por ele a cruz. Também a mão do Senhor está a nos levantar, a nos sustentar. A mão do Senhor estava com ele, à frente, atrás e nos lados. Mas é preciso que nós deixemos-nos ser sustentados pela mão, pela destra do Senhor. Gravemos esse terceiro ponto. E aí, o quarto ponto de hoje, continua, está acabando o Evangelho, viu? Força e coragem aí. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos. É o último ponto da homilia de hoje. Ufa! Ora, o que quer dizer o deserto, minha gente? O que tem no deserto? O texto de João vai dizer que João Batista estudava nutrição, né? Era nutricionista. Ele comia mel e gafanhoto, reunia todos os nutrientes necessários, né? Uma boa alimentação. Ora, o que quer dizer tudo isso na figura de João? Aliás, olhando a imagem de João, nós já vemos aquilo que representa o deserto. Primeira coisa, o deserto representa penitência. Nós precisamos ser mais penitentes. Nós precisamos ter mais devoção. Nós precisamos rezar mais e pedir o dom do Espírito, que se chama piedade. Já escutaram sobre esse dom? O que é o dom da piedade? É aquilo que é o oposto da tibieza, da frieza espiritual. E às vezes nós somos muito tíbios. O deserto não é lugar para qualquer um. O deserto é o lugar de pessoas fortes, e pessoas fortes espiritualmente são aquelas que se submetem a uma vida de penitência. Uma vida de penitência. Eu falei mal de vocês esses dias na paróquia vizinha, e agora eu vou falar para vocês o que eu falei. Aliás, tinha uma paroquiana aqui que estava circulando por lá, peguei ela no flagra, na paróquia São Luís Gonzaga, que eu fui rezar lá, né? E eu falei de vocês. Olha a nossa novena, 9 dias, é fácil vir na igreja 9 dias? Claro que não, começando pelo padre, que depois da missa tem que servir jantar para o padre convidado, e acaba meia-noite, né?
é penitência. Vocês observaram a quantidade de pessoas que tinha na igreja? Analisando todos, vamos analisar só os irmãos que são da igreja de São João Batista, os da matriz, né? Era todo mundo que estava na novena? Ai, padre, a turma estuda. Será que tudo aqueles bancos vazios eram de gente que estava estudando e trabalhando à noite? Era? Não, eram de pessoas que não assumem a responsabilidade de ser comunidade e não fazem penitência. Não é fácil fazer penitência, e eu não posso fazer penitência sozinho, eu tenho que fazer com a igreja, porque eu não sou protestante, né? Eu faço com a igreja tem um tempo sublime de penitência que se chama quaresma, mas uma novena é uma penitência, porque não é fácil. Quem vem cantar, quem vem arrumar a igreja, quem é da limpeza, 9 dias de cansaço, mas é penitência, e às vezes nós não percebemos isso na comunidade. Na vida de oração pessoal, é fácil rezar? Não é fácil, minha gente. Vai ter dia que você vai acordar, ai, que vontade de rezar o terço. No dia seguinte você vai acordar, ai, mas você vai fazer por penitência, porque a penitência eleva a alma. Deserto é lugar de gente forte. Se você quer ser uma pessoa forte espiritualmente, você precisa aprender isso com a igreja. João era um homem forte porque vivia no deserto. Deserto é retirar-se. Deserto é retirar-se e mergulhar nas profundezas de Deus. Por isso, uma vida de ascese, de penitência. Então, para cada um de nós refletirmos aqui, eu preciso assumir a minha vida espiritual de maneira mais responsável. Por quê? Porque senão não produz fruto. Por que João herdou a glória dos altares? Porque esteve num deserto por toda a sua vida. Nós também precisamos disso. Outro símbolo do deserto, além da penitência, é o encontro com Deus. Nós precisamos nos retirar do barulho do mundo para nos encontrarmos com Deus. Aliás, o que estamos a fazer aqui? Não poderia cada um rezar na sua casa? Primeiro, partilhar a fraternidade que nos eleva. Depois ouvir a igreja, é um retirar-se. Eu deixo o barulho das minhas tribulações para eu ter um encontro fecundo com Cristo, e Ele, esta água abundante, me sacia, me fortalece, aí eu volto para as labutas diárias. Nós precisamos disso, que aprendamos com João Batista, olhando para ele, um homem agraciado, um homem que percebia ser um profeta, ele se valorizava, um homem que percebia a necessidade de estar no deserto, a necessidade da penitência. Um exemplo para nós, imitemos a ele. Que Deus nos ajude, meus queridos, e que esta solenidade de hoje possa nos fazer rever muitas coisas que às vezes a gente faz mal feito em nossa vida espiritual. Também possa rever a nossa vida pessoal e rever que eu preciso me valorizar mais, porque Deus me escolheu desde o ventre de minha mãe. Que Ele nos ajude, e peçamos hoje a sua oração para que consigamos dar passos na vida de fé. Assim seja. Amém. Num instante de silêncio, meditemos a nossa vida à luz dessa palavra que hoje nós ouvimos.